Boa tarde, pessoal do EJA Cursos Online, estudantes que estão me acompanhando nessa jornada aqui no canal. Eu sou o professor Alexandre Cruz e nós estamos falando, nas últimas aulas, últimos encontros, nós falamos bastante sobre a redação escolar. Mas tem uma coisa muito importante que vocês precisam pensar antes mesmo de se preocupar com a redação escolar. Nós falamos sobre introdução, nós falamos sobre desenvolvimento, vamos ainda falar sobre a conclusão. São as partes dessa estrutura que compõem a redação escolar. Ou seja, a redação escolar é um tipo de texto específico que se divide em algumas partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Que tipo de texto é a redação escolar? É um texto argumentativo, dissertativo. Nós já falamos sobre isso também. Então, se vocês estão acompanhando os vídeos, os outros que eu fiz antes, vocês podem dar uma olhadinha lá. Nós falamos sobre o texto dissertativo argumentativo, onde encontrar esses tipos de texto. Nós falamos sobre a introdução, já falamos sobre o desenvolvimento. Quando você dá uma olhada nesses vídeos, já pode dar uma curtida, dar um like, se inscrever no canal também. Se ainda não se inscreveu, ativa o sininho e tudo mais. Eu quero falar com vocês sobre a arte de ler, ou a importância da leitura. Esse é um livro que eu já vou citar aqui. Ele fala sobre a arte de ler. Por que a arte de ler? Porque ler é uma arte. Quando falamos em arte, estamos falando de algo artificial, ou seja, aquilo que o homem constrói e que não é encontrado na natureza. Por que eu estou falando sobre isso? Porque não é natural que os homens leiam. O homem aprendeu a ler, aprendeu a escrever e, claro, isso é uma arte. Ele criou, reproduziu, ensinou para as outras pessoas. Então é muito importante que nós saibamos que ler é uma arte que precisa ser praticada. É uma habilidade que você precisa aprimorar sempre, todos os dias. Então, de novo, não adianta você se importar com a redação se você não se importar com o conteúdo. E o conteúdo que você vai apresentar na redação é justamente o que você sabe, o que você leu por aí. Então, quando eu falo que é importante ler e que a leitura é uma arte, é porque realmente ela faz diferença na hora em que você menos espera. Por exemplo, o desenvolvimento, nós falamos no encontro passado. Quem foi que assistiu, quem deu uma olhada naquelas redações que eu apresentei? O desenvolvimento é a parte mais importante da redação, porque é ali que você vai mostrar que você sabe o que você quer explicar, que você sabe analisar, certo? Logo, você precisa então trazer elementos, trazer exemplos que você já leu antes da redação. Porque na hora da redação, você vai fazer o quê? Você vai simplesmente expor de maneira organizada, de maneira coerente, o seu ponto de vista sobre aquele tema da redação. Para isso é importante ler, e ler muito. Eu sei que às vezes o preço do livro no Brasil não é o mais atraente, mas nós precisamos driblar esse obstáculo e encontrar material de leitura. Você pode procurar bibliotecas públicas e comunitárias na sua cidade. Caso não tenha nenhuma biblioteca na sua cidade, você pode procurar na internet. Existe um site chamado Domínio Público. Lá você pode baixar PDFs de graça e ler no celular. Você pode procurar também por uma hemeroteca. Nunca ouviu esse nome? Hemeroteca é um lugar onde eles mantêm revistas e jornais gratuitos para você ler. Você pode ler blogs, você pode ler jornais, existem sites e aplicativos que disponibilizam jornais gratuitamente. Ou seja, por mais que o valor de um livro novo ou até usado ainda não seja o mais acessível possível, como nós gostaríamos, não dá para criar uma desculpa para não ler. Você precisa ler. E de novo, ler é uma arte. E arte é algo que envolve prazer, usufruto. Você precisa gostar de ler. Então não adianta ler com sono, ler com preguiça,
escolher só os livrinhos que são fininhos. Não. Você precisa ter um projeto de leitura. Então, por exemplo, temos alguns livros. Esse livro aqui está muito na moda. Muita gente está lendo, o Homo Sapiens, fala sobre a evolução do homem enquanto espécie, organização. É um tipo de livro que não conta uma história de ficção, mas que quer falar um pouquinho da cultura, da civilização e vai ajudar você, com certeza, a desenvolver muitas redações. Porque ele é um livro bem interessante. Não é muito difícil de ler, mas você precisa saber qual é o seu nível. Talvez você leia uma página, duas, ache ele difícil, muda para um mais fácil, depois de um certo tempo, com mais prática de leitura, você volta para ele, ok? Outro livro que você pode procurar ler, eu tenho aqui um livro de provérbios. Provérbios são importantes? Sim. Muitas vezes nós podemos começar uma redação citando um provérbio. E um provérbio, muitas vezes, traz uma sabedoria bem interessante. Você pode começar lendo os provérbios, são frases curtas que trazem algum tipo de ensinamento. Esse é um nível bem mais fácil, ok? Outro livro, lembram que na redação passada, um dos escritores, um dos autores da redação citou este aqui, Modernidade Líquida, do Bauman. Já é um livro um pouco mais puxado, porque é um livro de filosofia, que fala de conceitos. Não quer dizer que você não pode ler. Sim, pode ler, é importante ler. Mas talvez você precise de um dicionário, material de referência, fazer pesquisa. E por isso mesmo que a leitura é tão importante. Quando você lê alguma coisa que você não entende, você não para ali. Você pesquisa. E aí você aprende mais. Não deixem de fazer leitura, pessoal. Já ativaram o sininho? Já deram like? Já se inscreveram? Então eu vou dizer, no vídeo de hoje o que eu quero é que vocês se apaixonem pela leitura. Procurem coisas para ler. Pode ser um versinho, uma estrofe, um livro maior, mas peguem a paixão da leitura, porque isso só vai ajudar você na hora de escrever uma redação. Porque, pessoal, mais uma vez, na hora de escrever o nosso desenvolvimento, o que nós precisamos? Nós precisamos ter ideias e nós precisamos ter expressões, formas de explicar, de discutir, de trazer exemplos, citações de outros autores. E isso não vai cair do céu. Não adianta você, na hora da prova, ficar olhando para o teto, porque as coisas não vão cair de lá. Você precisa ter lido muita coisa variada, textos variados antes da prova. Porque aí você vai conseguir puxar alguma coisa que está relacionado com aquele tema, certo? Então, por favor, deem uma olhada com atenção e com carinho naqueles livros velhos que vocês têm aí guardados, ou fale com alguém que tem livros guardados, se a pessoa pode emprestar para vocês, procurem na biblioteca, façam o dever de casa. O dever de casa é ler, ok? Eu sei que nós estamos hoje em dia muito ocupados em torno do nosso celular, das nossas redes sociais, mas mais uma vez eu vou ser obrigado a falar para vocês. Na hora da redação, você não vai escrever da mesma forma que você escreve no seu Facebook ou nas suas redes sociais. Você precisa escrever de outra forma. E a forma que você precisa escrever é a forma que você está acostumado a ler. Então, se você só está acostumado a ler Facebook e Instagram, você não vai conseguir fazer a redação, ok? E também não vai conseguir entender um texto mais puxado, um texto que traz uma ideia mais profunda. Por isso, é importante se puxar, se organizar com o horário e ler bastante. Mais uma vez, eu agradeço muito a todos que estão acompanhando os meus vídeos. Por favor, deixem os comentários para que eu consiga entender a necessidade de vocês, o que vocês estão gostando, não estão gostando. Ativem o sininho, se inscrevam, porque aí o pessoal do EJA Cursos Online pode trazer mais vídeos para vocês. E eu, com muito prazer, me despeço aqui e aguardo os comentários de vocês. Um abraço do professor Alexandre e boa leitura!